que você apresente aquela bonita loura ali, por favor. Não é? Eu acho que você conhece bem, né? Me faz um favor, vem. Venha cá, ao lado dele, para ser fotografada. Filmada. Porque está sendo filmada. A senhora é como a ideia, parte integrante de um ministério. Eu vejo os meus 6 filhos crentes, eu agradeço a Deus cada minuto pela ideia. Amém. E a irmã é a mesma bênção ao lado desse homem de Deus. Como é o seu nome? Nancy. Dona Nancy. Que prazer. Cheia de graça do hebraico. Pois é. Gomes tem um compromisso com esse movimento e isso nos dá muita segurança, além da segurança que vem dos céus, da certeza, da convicção de que é o Espírito Santo de Deus que está liderando todo esse processo. Isso é o que nos dá mais segurança. Mas do ponto de vista humano, dá-nos segurança nós nos vermos liderados. Eu creio nisto de todo o coração. Deus tem levantado o pastor Davi Gomes com autoridade espiritual para liderar esse movimento de despertamento espiritual e trazer mesmo uma convicção a toda a denominação, a todo o povo de Deus, de que este é um movimento sério, a julgar-se, a avaliar-se por esse homem que Deus tem colocado como um dos líderes que Ele tem levantado, como tem levantado outros líderes nesse país, nesta busca de um despertamento espiritual. Eu creio que isso traz realmente muita segurança para nós, principalmente nós, obreiros mais novos, pastor. Eu via recentemente pela televisão uma entrevista com Henry Kissinger, que foi ministro das Finanças e foi chefe de Estado, enfim, ministro de Estado nos Estados Unidos, alguns anos atrás, um homem de muita experiência internacional, na diplomacia, enfim, um homem de muita experiência na área da economia, e aquele homem se aposentou e ele criou uma organização de assessoria nesta área econômico-financeira. E ele tem feito isso, ajudando a governos de muitos países do mundo inteiro com assessoria. Eu estava ouvindo a entrevista daquele homem e eu estava me perguntando por que nós, no nosso meio como evangélicos, como batistas de modo particular, não temos mais homens que depois de tanta experiência no ministério, ao se aposentarem, de fato não se aposentem, se jubilem, mas continuem nos assessorando a nós, os pastores mais novos. Nós precisamos dessa assessoria. Como nos dá segurança nós sabermos que podemos procurar o pastor Davi Gomes no seu gabinete, como pastores mais novos, como líderes das igrejas, e buscar uma assessoria. Pastor, com toda a sua experiência, o que é que o senhor pode repartir conosco? Como é que nós poderíamos agir nessa circunstância, naquela outra e assim por diante? E eu aproveito essa oportunidade com um exemplo lindo da vida e do testemunho do pastor Davi Gomes para colocar esse desafio, que eu acho que é um desafio que serve para a nossa denominação. Nós precisamos de homens assim, que escrevam, homens com experiência, que escrevam, que compartilhem, que assessorem, porque isso dará muita segurança à nossa denominação. De modo que eu não poderia trazer a palavra desta noite sem expressar o louvor a Deus, o reconhecimento da autoridade espiritual com que Deus tem levantado este homem para liderar, do ponto de vista humano, cheio do Espírito Santo de Deus, esse movimento de despertamento espiritual. E digo isso crendo que é o Espírito de Deus que coloca isso no meu coração, irmãos. Eu venho refletindo sobre ela, venho deixando que o Espírito Santo de Deus elabore implicações desta reflexão e desta abordagem no meu coração e na minha mente. E a cada dia que passa eu mais me convenço de que ela faz muito sentido nesses dias que nós estamos vivendo como povo de Deus, como igrejas do Senhor, nesse momento que nós estamos vivendo como denominação batista no Brasil. Eu quero convidá-los à leitura de Josué capítulo 3, versículo 5. Os irmãos se lembram certamente da circunstância. O povo de Deus se preparava para a travessia do Rio Jordão. Era um momento crucial
era um momento de extrema dificuldade, era um momento de desafio, era um momento de enfrentar obstáculos, era um momento no qual o povo de Deus precisava da certeza do poder de Deus atuando em seu favor, da certeza de que a vitória lhe seria dada pelo Senhor. É nesse momento crucial, nesse momento de definição, decisão, de ousadia mesmo, no poder do Espírito Santo de Deus, que Deus coloca nos lábios de Josué, o líder do povo, essas palavras. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vamos dizer todos juntos? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eu quero convidá-los a recitarem esta expressão, envolvendo-se nesta bênção prometida de Deus, no meio de nós. Amém, irmãos? Amém. Então vamos recitar assim: santifiquemo-nos, vamos dizer, santifiquemo-nos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de nós. Outra vez, santifiquemo-nos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de nós. Meus irmãos, eu estou convencido de todo o meu coração de que nós temos hoje o privilégio de viver a véspera do avivamento. Amém. E tenho rogado a Deus de todo o coração que Ele me permita sentir em toda a profundidade a responsabilidade que eu tenho por viver esse momento. E que Ele faça com que a sua igreja se compenetre da responsabilidade dessa hora. E de que nós não temos o direito de permitir que o dia de hoje se passe sem que de fato façamos dele, pela responsabilidade que tenhamos, efetivamente a véspera de um poderoso avivamento derramado pelo poder, pelo Espírito Santo de Deus sobre o nosso país, sobre o nosso povo, a começar pelas nossas igrejas. Creio mesmo que a matéria-prima desse avivamento é o povo de Deus. Sempre foi assim. Nós vivemos num país que experimenta uma das piores crises da sua história. Crise esta que tem implicações na dimensão econômica, na dimensão social, mas que na sua base não é econômica e não é social propriamente, mas é antes disto mesmo, moral, espiritual. Creio que Deus deseja trazer cura, restauração a esta nação brasileira. De alguma maneira, o diabo tenta nos desestimular, fazendo-nos acreditar que de fato estamos vivendo a véspera da reabertura dos cassinos nesse país. Entretanto, o Espírito Santo de Deus coloca em nosso coração a convicção de que de fato vivemos a véspera do avivamento. Deus quer curar essa nação e há de fazê-lo a partir do seu povo. É isso mesmo que a palavra de Deus registra lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, texto que também os irmãos conhecem. Quando o Senhor se dirige ao seu povo e diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, começa com o povo de Deus, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É certo que
Frequentemente nós cobramos da sociedade mudanças de comportamento. Nós gostaríamos que as fraudes do INSS deixassem de existir. Nós gostaríamos que os assaltos deixassem de acontecer nas nossas ruas. Nós gostaríamos que os sequestros deixassem de ser manchete de primeira página nos nossos jornais. Nós gostaríamos que as autoridades, de fato, fossem honestas na administração dos bens públicos. Mas antes de cobrarmos qualquer coisa da nossa sociedade, antes de cobrarmos qualquer coisa das nossas autoridades, antes de cobrarmos qualquer coisa do nosso país, Deus espera que nós, como povo de Deus, assumamos a nossa responsabilidade. Creio, portanto, que para que de fato o dia, o momento que estamos vivendo, seja a véspera do avivamento, é preciso considerarmos basicamente 3 fatores essenciais. O primeiro deles, a constatação da urgente e ingente necessidade que temos de um verdadeiro, autêntico, genuíno despertamento espiritual. Segundo, a remoção de todos os obstáculos a esta ação poderosa de Deus, como já foi dito nesta noite aqui, a esta visitação de Deus no meio do seu povo e da nossa nação. E terceiro, a disposição nossa de obediência incondicional às condições para o avivamento. Quero tratar desses 3 aspectos nesta noite, para as considerações dos irmãos, para as suas reflexões, rogando a Deus que de fato Ele use essas reflexões para concretizar esse avivamento no meio do povo do Senhor nessa pátria. O que é avivamento? Samuel Figueira, médico batista, escreveu há muitos anos atrás no Jornal Batista, e eu fui acessá-lo num recorte amarelado do Jornal Batista de lá não sei quando. Sobre o avivamento, Samuel Figueira, aquele médico, cientista, escrevia: avivamento é a passagem da energia do estado potencial para o estado atuante. É isso mesmo, avivamento. Entre muitos conceitos que se podem elaborar de avivamento, esse é um deles, até em termos bastante científicos. Avivamento é a passagem da energia do estado potencial para o estado atuante. Eu diria, é trazer luz à vida, é trazer vida à luz. Temos o Espírito Santo, mas não estamos cheios do Espírito Santo. Temos sim o Espírito Santo, mas não estamos permitindo que Ele nos controle. Temos sim o Espírito Santo desde que nos convertemos. Fomos batizados com o Espírito Santo quando nos convertemos, mas não estamos permitindo que o Espírito Santo nos use. Temos sim o Espírito Santo, mas não estamos permitindo que o Espírito Santo de fato dirija a igreja, dirija o culto, conduza a nossa vida de fato. Não é esse o ministério do Espírito Santo? Certamente que o é. Disse o Senhor Jesus: Ele vos guiará em toda a verdade. Guiar, conduzir, liderar, controlar. É o ministério do Espírito Santo de Deus. Temos o Espírito Santo, portanto precisamos permitir que o Espírito Santo que está em nós e dentro de nós
ocupe todos os espaços da nossa vida e passe de fato a controlar-nos, conduzir-nos, dirigir-nos. A energia, portanto, é o poder de Deus que está potencial em nós. Precisamos dar-lhe oportunidade agora de se expandir. Aí vem o avivamento. E digo que devo dizer mais adiante outra vez: não há o que temer num avivamento liderado pelo Espírito Santo de Deus. Há o que temer em avivamentos liderados por homens. Esses não são avivamentos. Homens não produzem avivamentos. O avivamento é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Homens buscam o avivamento. Homens podem fazer campanhas de despertamento espiritual, mas é o Espírito Santo de Deus que promove o despertamento espiritual e que realiza o avivamento. Avivamento é, pois, a experiência de permitirmos a vida de Deus em nós, e que esta vida de Deus em nós ocupe todos os espaços do nosso ser e transborde. Avivamento é vida em abundância. Avivamento é vida em exuberância. Avivamento é vida que transborda de nós. Portanto, a partir desta abordagem do tema avivamento, eu os convido a essas 3 reflexões básicas. A primeira delas, a constatação da necessidade urgente que temos de um avivamento. Quando precisamos de um avivamento? Fiz algumas anotações. Li depois alguma coisa que Wesley escreveu no seu tempo sobre quando precisamos de um avivamento. Percebi que muitas coisas conferiam. Quero compartilhar com os irmãos. Nós precisamos de um avivamento quando nos falta a convicção e a certeza de sermos nascidos de novo. Quando os crentes começam a lidar permanentemente, ou tão sistemática ou frequentemente, com esse dilema do novo nascimento, de uma vida efetivamente transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela fé em Jesus. Precisamos de um avivamento em que as evidências deste novo nascimento, as evidências desta nova vida em Cristo possam se expressar na vida prática, sem qualquer questionamento. Nós precisamos de um avivamento quando a vida cristã se torna rotineira e sem sabor, alguma coisa apenas formal. Quando o ser crente em Jesus se torna alguma coisa, uma água com açúcar, não é? Sem sal. Todos os dias a mesma coisa, não há novidade, há só uma rotina de ir à igreja, até de trabalhar na igreja, mas esse trabalho na igreja tantas vezes se torna alguma coisa também tão formal e quase profissional. Não há fervor, não há vigor nesse envolvimento com as coisas de Deus. Nós precisamos de um avivamento quando não sentimos claramente a presença de Deus em nossas vidas e em nossos cultos. Quando estamos precisando fazer força para sentir a presença de Deus, quando estamos precisando às vezes de buscar artifícios para desenhar uma caricatura da presença de Deus nos nossos cultos, no nosso meio. Então, alguma coisa está acontecendo que evidencia que nós estamos precisando de um despertamento espiritual interior efetivo, consistente. Alguma coisa está acontecendo com os nossos radares, que não conseguem captar, perceber, discernir, contactar esta presença de Deus no meio do seu povo. Alguma coisa está acontecendo que está, de alguma forma, prejudicando a nossa sensibilidade espiritual.
Nós estamos insensíveis com as verdades, realidades espirituais. Isso evidencia que precisamos de um despertamento espiritual. Nós precisamos de um avivamento. Quando estamos mais preocupados em nos tornarmos ricos do que em nos tornarmos santos. Quando os bens materiais passam a nos envolver tanto que nós descuramos da nossa vida espiritual. Nós precisamos de um avivamento quando temos medo ou vergonha de nos identificarmos como cristãos, como crentes em Jesus. Nós precisamos de um avivamento quando não sentimos paixão pelas almas, nem fervor missionário. Nós precisamos de um avivamento quando perdemos o entusiasmo para falar de Jesus Cristo aos outros. Nós precisamos de um avivamento quando o pecado já não nos incomoda tanto, nem na vida pessoal, nem na vida da igreja. Quando começamos a nos tornar insensíveis para com a presença do pecado, passamos a conviver com ele como se o pecado fosse uma coisa natural, normal. Simplesmente precisamos de um avivamento quando poucos se convertem e permanecem. Precisamos de um avivamento quando nos nossos apelos nós precisamos elaborar tanto e às vezes até partir para a apelação, sendo que o apelo não é suficiente. Nós precisamos de um avivamento quando há apostasia, quando muitos abandonam a fé e começam a se tornar frios. E o pastor Heraldo aqui já tratava hoje do desafio de buscarmos o primeiro amor. Verdade, irmãos? Buscarmos a volta ao primeiro amor. A volta ao primeiro amor. Eu desejo que esse congresso seja uma oportunidade de volta para nós os que estamos aqui, de retorno, de arrependimento mesmo. E por que não? Só porque somos crentes, será que não precisamos nos arrepender? Será que não há coisas que precisamos reconsiderar na nossa vida? Será que não há reavaliações que precisemos fazer? Certamente que há. E é urgente que o façamos. Normalmente, começamos a falar em avivamento quando constatamos uma crise no meio da igreja ou do povo de Deus. Assim foi nos tempos do Velho Testamento. Assim certamente acontecia nos dias de Moisés e especialmente de Josué. É necessário um profundo sentimento de insatisfação. É a partir daí que nós nos entregamos a uma busca por esse despertamento espiritual. Alguma coisa precisa clamar dentro do seu coração, alguma coisa precisa clamar dentro da sua alma. Tenho sede de Deus. Tenho sede, profunda sede de Deus. Como o cervo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma clama pelo Deus vivo. Eu tenho sede de Deus. Eu estou insatisfeito com a vida que estou vivendo. Este é o clamor que precede o avivamento. Este é o clamor que se ouve à véspera do avivamento. Enquanto esse clamor não acontecer dos nossos corações e dos nossos lábios, enquanto esse clamor não partir de dentro de nós de forma autêntica, sincera, genuína, certamente não estaremos vivendo a véspera do avivamento. Há um clamor que já ouço e certamente os irmãos ouvem. Há um clamor que parte de dentro de nós mesmos. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de mais fervor. Nós precisamos de vida cristã mais autêntica. Nós precisamos de uma relação com Deus mais profunda, mais séria. Nós precisamos de uma revolução na nossa vida. É verdade, irmãos? Nós precisamos. E enquanto nós não confessamos isso, mas permanecemos na nossa vaidade, querendo transparecer que tudo vai bem, certamente não estaremos vivendo a véspera do avivamento.
santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aí então partimos para a busca do avivamento. E nesse momento então trago uma segunda reflexão. Nós precisamos afastar os impedimentos a esta ação poderosa de Deus, a que se possa chamar avivamento espiritual. Houve outros momentos na história do povo de Deus e até mesmo na história do povo de Deus chamado Batista no Brasil, em que esta mesma constatação extravasou dos lábios dos crentes. Nós precisamos de um avivamento. Começaram a buscar um avivamento. Eu não posso julgar a história, ou melhor, não posso julgar outras gerações a partir da visão que a história me passa, mas certamente a história me ajuda numa avaliação que pode também me ajudar no caminho da busca do avivamento hoje. Eu creio que havia sinceridade há quase 30 anos atrás, quando o povo de Deus buscava avivamento, despertamento espiritual. Parece-me, pela análise da história, e até mesmo por aquilo que lembro da minha infância, porque eu vivia os meus 10 primeiros anos naquela oportunidade, ou talvez os meus 15 primeiros anos, parece-me que havia uma profunda frieza no meio das nossas igrejas, e havia insatisfação com aquela frieza. E alguns crentes começaram a buscar alguma coisa que acontecesse, que pudesse reverter aquele estado de coisas. Não posso julgá-los, mas tudo faz provável que naquela oportunidade a busca tenha sido conduzida mais por impulsos humanos do que propriamente por uma submissão à ação de Deus. E nós perdemos uma grande oportunidade de experimentar um profundo, grande, poderoso avivamento no nosso país, a partir do povo de Deus chamado Batista, há 30 anos atrás. Eu estou convencido disso. Eu vivi aquele momento, ainda começando a adolescência. Eu lembro de como o meu coração clamava por uma vida cristã mais profunda. Mas eu lembro também do impacto que foi toda a frustração nossa, com a denominação se dividindo, uma denominação que ficou traumatizada, e por quase 30 anos, os pastores, eu estou apenas generalizando para efeito de argumento, mas por quase 30 anos, eu diria de modo geral, os pastores não pregaram sobre a doutrina do Espírito Santo, nosso povo ficou sem orientação sobre a doutrina do Espírito Santo, as igrejas se dividiram, prejuízos nós tivemos, e nós ficamos com água na boca. E eu creio que Deus queria fazer alguma coisa poderosa. E eu creio também, irmãos, que quando nós hoje nos compenetramos que precisamos de um avivamento, nós temos que aprender com a história, e nós temos que pedir que o Senhor conduza a isso, porque nós estamos convencidos de que avivamento não é obra comandada por homens. Eu disse aqui que louvo a Deus pela vida do pastor Davi Gomes, como um dos nossos líderes, exatamente por causa disso, porque eu tenho a convicção de que ele se submete à orientação do Espírito Santo de Deus, e de que nós não podemos nos orientar por homens, nós temos que nos orientar pela ação do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Eu creio que esse é o momento, e eu creio que nós não podemos perder esse momento. Deus quer fazer uma obra poderosa no nosso meio do seu povo. E aí eu começo a pensar, quais são os obstáculos a esta ação poderosa de Deus, no sentido do despertamento espiritual, que precisam ser removidos esses obstáculos. Primeiro, o perigo do desvio doutrinário. Como eu disse, o avivamento que nós necessitamos há que ser um avivamento bíblico, autêntico, sólido doutrinariamente, fundamentado na palavra. E nós temos todas as bases para isso, irmãos.
Nós temos tudo para isso. Nós não precisamos nos desviar da doutrina para experimentarmos o avivamento. Muito pelo contrário. Quanto mais fiéis à doutrina formos, mais nós vamos estar em condições de experimentar esse amanhã em que o Senhor fará maravilhas. Nós precisamos nos desviar do nosso tradicionalismo. Nós precisamos nos desviar da tradição humana que foi criada e que, ao invés de consolidar a doutrina, deturpou a doutrina. Nós precisamos nos desviar dos desvios nos quais nós entramos. Nós precisamos nos desviar do tradicionalismo que nos amarrou a afirmações que às vezes fazemos e que não tem consistência na palavra de Deus. Eu creio que isso é muito importante, uma base doutrinária consistente. Segundo, precisamos remover a tentativa de impor as experiências pessoais aos outros. Só a palavra de Deus é imperativa. Um dos problemas que às vezes tem dificultado todo esse processo do avivamento, do despertamento espiritual, é que alguém tem uma experiência e acha que todo mundo tem que ter a experiência igual. E quer impor aos outros a experiência, a sua própria experiência. E não há de ser por aí. O padrão para a minha experiência é a palavra, não a experiência do irmão. E como uma reflexão relacionada com essa, a tentativa de imitar as experiências pessoais dos outros. Nós respeitamos as experiências dos outros, amém, o irmão teve essa experiência, amém, Deus o abençoe, irmão. Mas eu não preciso me entregar à tentativa de viver a mesma experiência que o irmão viveu, porque eu creio que Deus atua individualmente, particularmente, singularmente na vida de cada pessoa. Parece que nesses momentos em que o povo de Deus começa a buscar avivamento, sempre surge alguém para dizer: eu estou sabendo que a igreja batista ali está ficando avivada, olha, vem cá, tem uma reunião aqui. E então, tantas vezes alguns tentam aproveitar a nossa busca para influenciar as nossas doutrinas. E eu creio, irmãos, e por isso eu com toda liberdade abordo esse tema nesta noite. Eu creio que, como pastores e líderes, nós temos a responsabilidade de sermos francos, honestos e abertos com o nosso povo a respeito desses temas. Amém. Eu creio que nós fomos prejudicados durante tantos anos, porque nós tornamos este assunto alguma coisa hermética. As pessoas parece que tinham medo de perguntar alguma coisa aos pastores. As próprias pressões denominacionais estavam aí, porque se um pastor estava pregando alguma série de sermões sobre o Espírito Santo, logo todos ficavam com olhos arregalados. O que está acontecendo? Está renovando lá. Nós precisamos de transparência, precisamos de franqueza, exatamente para que o nosso povo não se desvie. Exatamente para isso. Transparência, abertura, conversar com o nosso povo sobre essas coisas. Então, não vamos nos basear na experiência do outro, não vamos tentar impor a nossa experiência ao outro. Um outro impedimento ao processo da ação de Deus, poderosa de Deus no meio do seu povo, em termos do avivamento, é o orgulho espiritual. Essa é uma das coisas tristes que tem impedido esse processo de avivamento no meio do povo de Deus. O orgulho espiritual. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6 em diante. Ora, os coríntios foram qualificados por Paulo no início dessa epístola como carnais. Havia entre eles dissensões, invejas, coisas que tais. Lá nos capítulos 12 a 14, Paulo ensina sobre os dons espirituais. E parece que eles tinham, inclusive, a experiência do fenômeno de falar línguas estranhas ali.
No entanto, Paulo combate no espírito dos coríntios, na sua igreja, um processo de orgulho, de vaidade espiritual. Aqui em 1 Coríntios 4, de 6 em diante, ele diz: ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. Pois quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, sem nós já chegastes a reinar. E oxalá reinasses de fato, para que também nós reinássemos convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo do mundo, tanto a anjos como a homens. E ele continua aqui nesse tema. Paulo está criticando aqui a atitude de vaidade espiritual, de orgulho. É um problema triste que tem impedido a ação poderosa de Deus em termos de avivamento no meio do povo de Deus, quando alguns se levantam e acham que são mais espirituais do que outros. Quando uma igreja acha que é mais espiritual do que outra. Quando os crentes estão se acusando uns aos outros, e aquela igreja lá é fria, isso, aquilo, isso é realmente um prato feito para o inimigo. O avivamento não virá enquanto houver vaidade espiritual em nós. Enquanto estivermos achando que somos mais espirituais, porque o nosso culto é um culto mais movimentado, ou mais isso, ou mais aquilo, ou porque nós oramos com a voz mais alta ou mais eloquente. Essa vaidade espiritual tem sido um dos grandes entraves ao processo do despertamento espiritual. Outro impedimento ao avivamento é o exagero, o fanatismo. Irmãos, vamos buscar o despertamento espiritual. E aí, nesses momentos, há duas tendências. Sempre a tendência pela polarização, o fanatismo ou a frieza. Alguns partem para o exagero, para o fanatismo, e aí já buscam experiências retumbantes e revolucionadoras e assim por diante, não é? Os outros, com medo de ir para aquele extremo, puxam para o outro lado e vêm para uma frieza extrema que nem querem se mexer. Tem medo até de piscar os olhos e fazer barulho demais no culto, porque eles sabem que avivamento não é culto barulhento, avivamento não é culto de gritaria, e eles não querem aquilo, partem para o outro extremo. E, naturalmente, quem estuda a história e a sociologia sabe disso, que nos momentos de crise, as tendências são os extremos, depois se volta ao equilíbrio. Eu acho que a partir da orientação do Espírito Santo de Deus, os pastores e os líderes são os administradores do equilíbrio nas nossas igrejas. O pêndulo, já viu como trabalha o pêndulo? Daqui a pouco alguém toca nele, quer jogá-lo mais para cá, bem para cá, ó. Amém, irmãos, e tal, não é? E aí, o que o pêndulo faz quando vem do outro lado? Ele vai lá também, né? É aquela frieza extrema. E o trabalho que nós temos como pastores e líderes é tentar jogar o pêndulo no meio, não é? Nem lá naquele extremo, nem lá naquele outro extremo. E para isso nós precisamos de sabedoria de Deus. Eu creio, meus irmãos, que muita coisa se resolveria nas nossas igrejas se nós nos submetêssemos à orientação do Espírito Santo de Deus para sermos administradores do equilíbrio. O grande problema que nós temos é a falta de equilíbrio, porque alguns querem puxar muito para um lado e outros querem puxar muito para o outro lado, em todos os sentidos. É na música, não é? É nas manifestações no culto, é em tudo. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para sermos os administradores do equilíbrio nas mãos do Senhor.
Finalmente, um outro empecilho ao avivamento que precisa ser afastado é o espírito faccioso. Eu creio que o Espírito Santo nunca divide, nunca divide. O Espírito Santo só une, o Espírito Santo só aproxima, o Espírito Santo só aprofunda a comunhão. Se há divisão, eu questiono que a obra seja do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo não divide. E por isso, se nós damos a liderança ao Espírito Santo e nos submetemos a essa liderança, sem tentarmos atropelar a liderança do Espírito Santo com a nossa ação humana e a nossa influência humana e a nossa vontade humana, se é o Espírito Santo que está conduzindo a coisa, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo, porque o Espírito Santo sabe como faz a coisa. Eu acho que um dos problemas é que às vezes nós estamos querendo dirigir a igreja e não estamos deixando o Espírito Santo dirigir a igreja. Se nós deixássemos o Espírito Santo dirigir a igreja, a coisa seria toda exatamente da maneira como Deus quer. Eu creio nisso de todo o meu coração. Finalmente, as condições que precisam ser cumpridas para o avivamento. Avivamento é coisa extremamente séria. Não é coisa forjada por homens de um momento para o outro. É coisa de Deus e totalmente dirigida e controlada por Ele. É coisa de Deus, desde que se cumpram as condições de nossa parte. Temos de pagar o preço. Billy Kim, pastor da Igreja Batista em Seul, na Coreia, disse: a oração é a premissa do avivamento. A oração é a premissa do avivamento, porque é através da oração que nós estabelecemos uma profunda comunhão com Deus. É através da oração que nós vamos receber esse despertamento da energia espiritual, da presença do Espírito Santo de Deus em nós. E a energia que estava no estado latente passará a um estado atuante. É vida em exuberância. Santifiquemo-nos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de nós. Nós precisamos de um avivamento que mexa antes de tudo com a nossa vida. Nós precisamos de um avivamento bíblico, doutrinariamente saudável. Nós precisamos de um avivamento que signifique maior fervor espiritual, não só no culto. Não só no culto. Eu creio que o culto há de ser o reflexo da vida cotidiana do povo de Deus. Eu acho que o processo de avivamento tem sido canalizado muito apenas para a liturgia. Avivamento, então cantamos animado, irmãos, vamos cantar mais animados, vamos cantar mais animação. Animação não é avivamento. O culto é o reflexo da vida do povo de Deus. O culto no domingo é o reflexo da semana inteira que o povo de Deus viveu. O culto no domingo é o reflexo do estilo de vida que eu vivi a semana inteira. Eu não posso ser mais fervoroso no culto do que sou fervoroso na vida. Eu não posso ser mais fervoroso no culto do que sou fervoroso no meu relacionamento com a minha família. Eu não posso. O culto é o reflexo do estilo de vida do povo de Deus como um todo. Ali se vê. Não adianta tentar forjar entusiasmo, não adianta tentar forjar fervor, não adianta tentar alimentar animação. Nós podemos até ter um culto muito animado, cantamos alto e tal, mas é vazio, não está dizendo nada, não tem fervor espiritual nenhum, não tem profundidade nenhuma. O que Deus falou lá ao seu povo em Amós, no capítulo 2, aliás, no capítulo 5, versículos 21 a 24, Amós 5, 21 a 24, aborreço, desprezo as vossas festas, e não me deleito nas vossas assembleias solenes, ainda que
me ofereçais holocaustos juntamente com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o intrépido dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão como o ribeiro perene. Amém, irmão? Amém. Quando durante a semana a justiça corre como as águas, e a retidão na vida como ribeiros perenes, no domingo, meus irmãos, o culto é uma explosão de fervor. Não precisa ninguém ficar lá, vamos cantar animados. Não. É a consequência. É a consequência. É a evidência. É o termômetro. Amém, irmãos? Amém. Isso mesmo. É isso que nós queremos. Um avivamento autêntico, profundo, sério, que venha lá da base, porque então não vai ser um movimento de alguns dias, não vai ser alguma coisa passageira, mas vai ser alguma coisa consistente, que vai abençoar nossas vidas, que vai abençoar nossos filhos, que vai abençoar nossos netos, que vai abençoar nossa nação, que vai abençoar muitas gerações depois de nós, porque vai ser alguma coisa consistente, da base, profunda, séria, autêntica, que mexeu, revolucionou antes de tudo com as nossas vidas, com o nosso estilo de vida, e nós estamos precisando disso, desta qualidade de despertamento espiritual. Creio num avivamento que mexa com todas as dimensões da vida dos crentes. Creio num avivamento que mexa inclusive com a arquitetura, eu tenho pensado muito sobre isso, com a arquitetura das nossas casas. Os arqueólogos frequentemente estão escavando ruínas, desterrando ruínas de cidades de séculos atrás, não é? E descobrem uma porção de coisas sobre o estilo de vida das pessoas que viveram ali naqueles lugares. Eu fiquei pensando, se Jesus não vier dentro dos próximos 500 anos, daqui a 500 anos, quando os arqueólogos vierem aqui e começarem a escavar em cima da cidade do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, Nova Iguaçu, essa redondeza toda aqui, né? Começarem a escavar, vão encontrar aquelas placas grandes de motéis, hein? Dos cassinos, disso e daquilo. Aí vão escrever lá nas notas de relatórios de pesquisa, né? Olha, esse povo que vivia aqui há 500 anos atrás era um povo mundano, era um povo imoral, era um povo, mas graças a Deus também, porque eles vão descobrir muitos templos, né, meus irmãos? Graças a Deus, não é? Muitos templos, e eles vão dizer assim, mas também tinha muita gente que servia a Deus, né, que era religiosa, e vão ver os documentos, vão ver tudo isso. E eu fico perguntando, o que eles vão achar nas casas dos crentes? Na casa dos incrédulos, os incrédulos mandam construir a casa, mandam construir um cantinho lá, que é um barzinho, né? Barzinho, lugar para as bebidas, os uísques, e isso e aquilo, vodkas e coisas assim. E nas casas dos crentes, como é que é? Eu tenho pensado que nós precisamos de um cantinho para oração, uma salinha de oração. Esse é um desafio que eu tenho tido, um cantinho para oração. A gente se preocupa com tanta coisa na casa da gente, não é? Mas um cantinho para oração. Você tem um cantinho para oração na sua casa? Eu vou dizer com toda a franqueza e com toda a liberdade aqui, sabe, em muitas casas, o único lugar mais tranquilo para oração, hein? É o banheiro. Verdade ou não é? Eu sei, quando muita gente sorri, eu sinto que estou falando alguma coisa que é concreta, não é? Eu creio que isso precisa mexer com a nossa arquitetura, isso precisa mexer com o nosso estilo de vida, com os nossos hábitos, com uma porção de outras coisas na nossa vida, irmãos. Eu creio que os arqueólogos no futuro, se Jesus não vier antes, tomara que ele venha antes, mas se não vier antes, numa hipótese, não é? Eu creio que os arqueólogos vão escavar essa cidade e vão ver os cantinhos de oração, seja uma sala, seja isso, seja uns cantinhos de oração, não é?
e eles vão dizer, esse povo era um povo de oração, amém, irmãos? E eles vão dizer assim, agora está explicado o que é que nós estamos vendo nos nossos dias. É porque os nossos antepassados eram um povo de oração, era um povo que buscava a Deus. Eles experimentaram um despertamento espiritual nos dias deles, e os reflexos estão nos abençoando até hoje, 500 anos depois. Finalmente, irmãos, aliás, Paulo, parece que na Epístola aos Filipenses, que ele diz finalmente várias vezes, e nunca terminar. Mas eu acho que dessa vez está quase. Eu creio que uma condição fundamental para experimentarmos o despertamento espiritual é quebrantamento. Nós precisamos de quebrantamento. O que é quebrantamento? É deixar Deus esmagar a gente, é deixar Deus quebrar o nosso eu. É nós declararmos com o apóstolo Paulo lá em Gálatas 2, finzinho do 19 e 20. Já estou crucificado com Cristo, vamos todos juntos? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Todos os homens e mulheres que foram usados por Deus na história, seja na história bíblica, seja na história pós-bíblica, todos os homens e mulheres que foram usados por Deus tiveram de passar por uma profunda experiência de quebrantamento, em que o eu foi quebrado, em que puderam e precisaram declarar, eu não sou nada sem a graça de Deus, como o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, 10, pela graça de Deus sou o que sou, todos juntos, pela graça de Deus sou o que sou, é pela graça. Enquanto nós não entendemos que é pela graça que somos salvos, é pela graça que vivemos, é pela graça que sobrevivemos, é pela graça que servimos a Deus, é pela graça que alcançamos o que chegamos a alcançar, nós não estamos prontos para experimentar o despertamento espiritual. Eu lembro daquele obreiro que hoje é um líder na denominação. Ele não faz segredo da experiência que teve. Ele conta que no seu tempo de seminário, ele pensava que era o melhor pregador do seminário. Sempre se pensa isso, né? Pensava que era o mais estudioso. Só via na biblioteca. Sempre andava na praça assim com uma meia dúzia de livros debaixo do braço, para dar aquela impressão de intelectualidade. Vaidoso que só ele. Ele mesmo que dizia, que dá esse testemunho. Um dia ele foi descer as escadarias do seminário e não sei o que aconteceu, tropeçou e foi escada abaixo e os livros rolaram por lá e os colegas olhando e sorrindo dele, e ele conta a sua experiência que naquela hora ele ouviu nitidamente o Espírito Santo de Deus lhe falar: ou tu te humilhas ou eu te arrebento. E ele disse, a partir daquele dia nunca mais eu fui a mesma pessoa, também uma pessoa quebrantada, uma pessoa humilde. Charles Swindoll, no seu livro Firme Seus Valores, faz uma abordagem bastante interessante de Isaías capítulo 51, no verso 1. Ele diz assim: ouvi-me vós que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha donde fostes cortados, e para a caverna do poço donde fostes cavados. Olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. E Charles Swindoll diz que isso aí significa o seguinte: olhem para o buraco de onde vocês foram tirados. E ele diz que esse é o melhor remédio para o orgulho, para a vaidade. É o melhor remédio. Olhe para o buraco de onde você saiu. Meus irmãos, alguns de nós, se não fosse a graça de Deus, hoje, talvez estivéssemos atrás das grades de uma prisão. Alguns de nós, se não fosse a graça de Deus hoje, talvez estivéssemos na sarjeta, lá embriagados. Alguns de nós, se não fosse a graça de Deus hoje, talvez estivéssemos lá no botequim da esquina. Alguns de nós, se não fosse a graça de Deus hoje, talvez estivéssemos no inferno. Mas a graça de Deus nos salvou em Jesus Cristo. E isso
nos impede irreversivelmente de sermos vaidosos e orgulhosos. Isso deve promover, essa consciência deve promover em nós uma profunda experiência de quebrantamento. O pastor Davi Gomes estava lá em 1976, no Congresso da Juventude Batista Sul-Americana, lá em Brasília. Depois que eu preguei, um jovem me procurou, um jovem lá do Rio Grande do Sul. E ele disse: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, me desse uma palavra. Eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, mas eu não consigo me submeter a essa vontade. Eu tenho dificuldade para obedecer à vontade de Deus. E ele já havia me escrito, nós tínhamos nos correspondido. Eu disse: moço, eu não vou ler a Bíblia para você, porque você já conhece a Bíblia, você acaba de ouvir a pregação da Bíblia. Não vou pregar para você, porque você acaba de ouvir um sermão. Não vou orar por você, porque eu já tenho orado por você. Venha comigo. Aí no santuário da Igreja Memorial, fomos até uma salinha. Abri a porta, entramos, fechei a porta, e eu disse para ele: ajoelhe-se aí. Ele ficou meio assustado, mas se ajoelhou. E eu me ajoelhei ao seu lado e eu disse a ele: agora ore e peça a Deus que o quebrante, peça a Deus que o quebre, que quebre a sua vaidade, que quebre esse eu e que o faça farelo, para que você sinta que não é nada e que Cristo é tudo na sua vida. Faça isso. E ele obedeceu, acho que meio trêmulo, botou o rosto em terra e ele fez uma das mais lindas orações que eu já ouvi em toda a minha vida. E as lágrimas vieram e começou a chorar, quebrantado. Ele disse: Senhor, faze de mim farelo, faze de mim, Senhor, pó. Eu sei que não sou nada, eu sei que Tu és tudo, eu quero me submeter, eu quero Te obedecer. Quebranta-me, Senhor, quebra-me. Eu preciso de quebrantamento para ser aquilo que Tu esperas que eu seja. E depois, aí sim, eu orei por ele. E quando nos levantamos, havia um brilho no seu rosto, era o brilho de ele ter se quebrantado pelo Senhor e ter sido quebrantado pelo Senhor. E depois eu recebi uma carta dele, ele estava me comunicando que havia decidido finalmente que iria ao seminário, que iria ser pastor, porque era isso que Deus queria dele. Alguns anos mais tarde eu preguei no culto de sua ordenação ao ministério, e hoje já, por quase 10 anos, ele está pastoreando e é uma bênção nas mãos do Senhor, é uma bênção. Pastor, homem de Deus. E eu pergunto onde começou tudo. Lá naquela salinha, de rosto em terra, de joelho em terra, buscando o quebrantamento. Quando nós realmente reconhecemos que não somos nada, que Cristo é tudo. Quando nós deixamos que o Senhor quebre nossa vaidade, nosso orgulho, que é o que está atrapalhando esse processo de ação poderosa de Deus no sentido do avivamento espiritual. É aí que a coisa começa. É lá que a coisa começa. E quando a coisa começa lá, então, meus amados irmãos e amigos, não há o que segure, não há o que impeça. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? É essa qualidade de avivamento que nós esperamos da parte do Senhor. E nós cremos que hoje é a véspera do avivamento. Santifiquemo-nos, porque amanhã, certamente, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Vamos orar ao Senhor?